Oi, oitavo ano. Bom dia para vocês. A nossa aula de geografia, que a Tânia já deu de história, né? E agora vai ser de geografia. E nós estamos falando sobre as atividades primárias, não é isso? E a gente falou já sobre a riqueza mineral na Amazônia. Falamos do que é o setor primário, não é isso? E agora vamos falar um pouquinho sobre a exploração florestal. No nosso continente americano, há grandes áreas florestais, principalmente nas zonas quentes e frias, onde a umidade ela é suficiente para o crescimento das árvores. E essas florestas, elas são recursos naturais, dos quais a sociedade elas extrai o quê? Vários produtos, como a madeira, a borracha, é isso que é, e a celulose para a elaboração do papel e diversos outros insumos, né? Fabricação de medicamentos, tudo isso. Mas por meio dessa exploração florestal, a sociedade também obtém recursos nativos e que são todos cultivados. Em alguns casos, por exemplo, os produtores recorrem ao desmatamento, isto é, a derrubada das árvores para a utilização do solo em outras atividades, como a agricultura e a pecuária. Às vezes tem que acontecer isso, porque eles retiram, precisa-se extrair as coisas do solo, precisa-se daquele pedaço de terra para fazer agricultura e também para a pecuária. Então, eles preferem fazer isso. No continente americano, uma porcentagem importante da superfície das florestas, que cobre parte dos territórios brasileiros, é desmatada para uso da agricultura, como eu falei para vocês. O ataque indiscriminado às florestas tem resultado de graves consequências ambientais. Isso em escala totalmente global no mundo todo. Por exemplo, o aumento do buraco na camada de ozônio é responsável pelo desequilíbrio climático. Tudo isso acontece por conta do desmatamento. A mineração. Vamos ver um pouquinho sobre a mineração, que também é um produto que a gente sabe que é primário, setor primário. A riqueza e a diversidade mineral do solo do continente americano, eles foram alguns dos principais incentivos para a invasão e conquista justamente por parte dos europeus, ocorrida há mais de 500 anos. No decorrer desses séculos, com o consequente desenvolvimento da indústria e a premente necessidade de novas matérias-primas, outros recursos também naturais de origem mineral também passaram a ser valorizados. Por exemplo, a expansão do setor elétrico, que estimulou o quê? A produção do cobre, do estanho na Bolívia e no norte do Chile. Na mesma época, também iniciou a exploração do subsolo em busca de jazidas de petróleo, que seria bastante explorado em pouco tempo, né? Começou a explorar. Atualmente existem 4 grandes áreas importantes de mineração: Europa Ocidental, Japão, Estados Unidos e China. E 4 principais áreas exportadoras é América Latina, África, Sudeste Asiático e a Europa Oriental. Então, quer dizer que, no caso, eles exportam para esses países. A produção de petróleo. Vamos ver um pouquinho sobre a produção de petróleo. No subsolo do continente americano, há importantes reservas de petróleo. A gente sabe disso. Localizada nos setores do território venezuelano, nos Estados Unidos, no México, na Argentina, no Canadá e aqui também no Brasil. Este anunciou a descoberta de grandes reservas de petróleo nos últimos anos,
que, se confirmadas, o tornarão a 7ª maior reserva do mundo. O nosso Brasil, né? Esses países são os principais produtores de petróleos do continente americano. Por sua vez, os Estados Unidos é também um dos principais importadores. Como fonte de recurso natural, pesa contra o petróleo o fato dele também ser um recurso não renovável, quer dizer, ele não se renova. Quando ele acaba, ele não tem mais. Desapareceu total, foi retirado tudo do fundo do que tiver, do fundo do mar de petróleo, acabou, ali não se extrai mais nada e nem se renova. Isso é motivo de séria preocupação, tanto por parte dos países que possuem grandes reservas, como também daqueles que o consomem. Não é isso? Ainda diante dessa possibilidade, há, por outro lado, uma busca frenética de novas reservas. Paralelamente, inúmeras pesquisas são incentivadas a fim de tornar mais eficiente o consumo do petróleo. Por exemplo, a revolução do design de automóveis projetadas para gastar menos combustível, bem como a promoção justamente do desenvolvimento de novas fontes de energia, alternativas dos hidrocarbonetos fósseis. Alguma dúvida? Com certeza não. É isso? Então, na próxima aula, tia Tânia vai dar continuidade a este nosso assunto que é do setor primário, ok? Tchau, tchau para vocês.